Oi, gente, eu me chamo Thalita, falo do canal Oculto e Misterioso. E como prometido, uma vez por mês vai ter um caso de uma serial killer feminina. Hoje eu vou contar a história de Aileen Wuornos, que foi a assassina da Estrada 19. Entre 1989 e 1990, uma estrada isolada dos Estados Unidos se tornou palco de uma série de crimes que chocariam o país. 7 homens foram encontrados mortos, todos alvejados por tiros. A suspeita, uma mulher que sobreviveu, que tinha passado por uma infância de pesadelo e acabaria marcando sua história como uma das mais conhecidas assassinas em séries da história moderna. Hoje eu vou contar a história de Aileen Wuornos, a assassina da Estrada 19. Nascida em 29 de fevereiro de 1956, em Michigan, Aileen Carol Wuornos já vinha carregando um fardo antes mesmo de entender o que era a vida. Seu pai, Leo Daley Pittman, era um psicopata condenado por estupro e assassinato e nunca a conheceu. Sua mãe, Diane, abandonou Aileen e seu irmão, Kate, quando eles tinham apenas 4 anos de idade. A história de Aileen é um exemplo extremo de como a negligência e abuso pode moldar a vida de uma pessoa. Ela foi criada pelos avós maternos, mas não em um lar seguro. Houve relatos de abuso físico, sexuais e emocionais desde cedo. Aos 11 anos, Aileen começou a se prostituir em torno de sua cidade para conseguir dinheiro e suprir suas necessidades básicas. Aos 14 anos, ela engravidou. Acredita-se que o pai do bebê fosse um parente e o menino foi dado para adoção logo após o nascimento. Após a morte do irmão em um acidente e a morte da avó por câncer, Aileen foi expulsa de casa pelo avô aos 15 anos. Viveu nas ruas, em abrigos temporários e em veículos roubados. Seus relacionamentos eram instáveis e ela enfrentava problemas com álcool e drogas. Na década de 1980, ela se mudou para a Flórida e começou a trabalhar como prostituta na Estrada Estadual Inter 19. Na Estrada Interestadual 19, desculpa pelo erro. Uma rota que conectava várias cidades pequenas e era frequentada por motoristas em longa viagem. Foi lá que ela conheceu Tyria Mowry, uma mulher com quem ela tinha começado um relacionamento e que mudou o curso de suas vidas. O primeiro corpo foi encontrado em 9 de novembro de 1989. Richard Mallory, 51 anos. Ele era dono de uma loja de eletrodomésticos e ele havia sido alvejado 5 vezes com um revólver .22. E seu carro, um Volkswagen Beetle, ele estava desaparecido. Nos meses seguintes, mais 6 homens foram encontrados mortos em áreas isoladas próximas à Estrada 19. Eu vou colocar o nome deles aí. Um ex-policial, ele chegou a falar sobre o caso. Ele falou que todos tinham sido abatidos com tiros e seus veículos haviam sido roubados. A polícia começou a conectar os casos quando percebeu que todos os homens haviam sido vistos pela última vez na Estrada 19 e que testemunhas relataram ver uma mulher correspondente ao perfil de Aileen com alguns deles. Em janeiro de 1991, Aileen foi presa em um motel após Tyria, sua então namorada, colaborar com a polícia. Tyria, que não sabia dos crimes, concordou em gravar conversas de Aileen em troca de imunidade.
Inicialmente, Aileen alegou que todos os assassinatos foram de autodefesa, que os homens a haviam agredido ou tentado agredir sexualmente, após contratar seus serviços de prostituição. Mas as investigações mostram diferenças em sua história. Em alguns casos, não havia sinais de luta no corpo das vítimas ou nos locais do crime. O carro de Peter Simmons, por exemplo, ele foi encontrado com sangue dentro e uma impressão digital da Aileen. O primeiro julgamento ele começou em janeiro de 1995 para o assassinato de Richard Mallory. A defesa argumentou que Aileen havia sido vítima de violência durante toda a sua vida e que os crimes foram uma resposta a uma série de traumas acumulados. Uma psicóloga falou o seguinte: ao longo do processo, as declarações de Aileen oscilaram. Em um momento, afirmou que havia mentido sobre a autodefesa e que os crimes foram motivados por raiva e necessidade de dinheiro. Em outro, voltou a defender a sua versão inicial, de agressão. Ela foi condenada à morte em 6 dos 7 casos e enviada para a prisão interestadual, na Flórida, para aguardar a sua execução. Durante anos de prisão, Aileen deu várias entrevistas onde falava sobre sua vida e seus crimes. Ela afirmou que não se arrependia de ter matado os homens, pois acreditava que muitos deles eram monstros que poderiam machucar outras mulheres. Em 9 de outubro de 2002, aos 46 anos, ela foi executada por injeção letal. Sua última palavra foi sim, quando ela foi perguntada se ela tinha alguma declaração para fazer. O seu corpo ele foi cremado e as cinzas foram espalhadas na estrada interestadual 19, o mesmo local onde os crimes foram cometidos. O caso de Aileen, ele ganhou uma grande repercussão mundial na época e inspirou produções como o filme Monster, de 2003, onde Charlize Theron interpretou a assassina e ganhou um Oscar pelo papel. Ela é frequentemente discutida em estudos sobre criminologia, pois desafia os estereotipos comuns sobre assassinos em série. A grande maioria são homens de assassinos em séries, como a gente sabe, e as mulheres costumam agir meio que por contextos diferentes, como relacionamentos familiares ou ganho financeiro por herança, etc. O caso, ele levantou importantes debates sobre justiça, trauma e como a sociedade lida com vítimas de abuso. Ela foi uma assassina, mas também uma vítima de uma série de circunstâncias terríveis. Isso não justifica seus crimes, mas ajuda a entender como um ciclo de violência pode se perpetuar em tudo. A história dela é um retrato sombrio de como a vida pode tomar rumos trágicos. Seus crimes deixaram 7 famílias em luto e sua própria vida foi marcada pela dor e sofrimento. Hoje ela permanece como uma figura das mais controvérsias da história criminal americana. Uma mulher que se tornou o que jurou odiar. O que você acha desse caso? Então, na minha opinião, a Aileen, ela foi uma assassina mesmo, mas pode ser considerado que ela foi uma vítima da sociedade? Sim, também, por causa da vida e da infância dela, que nem aquele contexto. A gente faz na vida adulta o que reflete quando era criança. Pode ter sido que a infância dela foi muito absurda, conforme eu relatei aqui, ou pode ser que tenha sido pior ainda,
por ela ter começado a cometer os assassinatos em si. Qual é a sua opinião? O que você acha desse caso? Aileen foi uma assassina ou uma vítima que se tornou algo mais? Deixe seu comentário aí abaixo do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre casos marcantes da história e deixe o joinha. Tchau!